Olá, esta é a nossa aula sobre números reais. Nesta aula, vamos aprender um pouco mais sobre o MMC, a reta real, vamos aprender a posicionar números na reta real, vamos aprender sobre desigualdades e comparação entre números reais e também o que são intervalos reais. MMC é uma sigla de menor múltiplo comum. Vamos entender o significado disso. Por exemplo, encontre o MMC de 12 e 18. Precisamos encontrar um número que seja múltiplo de 12 e de 18 ao mesmo tempo. E esse múltiplo precisa ser o menor possível. Os múltiplos de 12 e de 18 são de 12, representado por esse M entre parênteses 12, vem o conjunto de todos os números múltiplos de 12. Na verdade, você conta eles de 12 em 12. Olha aí, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, reticências. Todos esses números são números naturais e são números que possuem uma divisão exata por 12, tá? Eles são múltiplos de 12. Já os múltiplos de 18, agora representado por M e entre parênteses o valor 18, são aqueles números que são contados de 18 em 18. 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126. Todos esses números são números naturais e que possuem uma divisão exata por 18. Tá? Eles são os múltiplos de 18. Agora, quando a gente compara esses dois conjuntos, nós vamos procurar múltiplos que se repetem neles. Esses múltiplos que se repetem são os múltiplos comuns. Eu tenho o valor 36, ele aparece nos dois conjuntos de múltiplos. O 72 também aparece. O 108 também é um múltiplo comum. Se a gente continuar com essa lista, com certeza vamos encontrar outros valores que são múltiplos de 18 e múltiplos de 12 ao mesmo tempo. Esses são os múltiplos comuns, eles são infinitos. Mas o que eu quero é estabelecer o menor deles, eu quero o menor múltiplo comum. Então eu posso dizer que o menor múltiplo comum é 36. Existe uma forma prática de obter o MMC, que é por decomposição. Você não precisa escrever o múltiplo dos números para poder localizar o menor múltiplo comum. Você pode usar esse processo de decomposição, que é o seguinte, veja só. Vamos encontrar o MMC de 12 e 18 por decomposição. Primeiro, você decompõe esses números. A decomposição de um número você já conhece. Você deve dividir esse número pelos fatores primos sempre que for possível. Então, 12 dividido por 2 é 6, que dividido por 2 é 3, que dividido por 3 é 1. E aí você vai notar que o valor 12 pode ser escrito como sendo o produto de 2 elevado ao quadrado vezes 3. Na decomposição do 18, olha só, 18 dividido por 2 é 9, que pode ser dividido por 3 é 3, que divide por 3 mais uma vez é 1. E aí você vai notar que o valor 18 é igual a 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Agora, a gente vai tomar os valores de maior expoente. Veja bem, o fator 2 aparece na decomposição do 12 e aparece na decomposição do 18. Então, eu vou tomar aquele que tem o maior expoente, que é o 2 elevado ao quadrado. O fator 3 também aparece nas duas decomposições. Eu vou tomar aquele fator que tem o maior expoente, que é o 3 elevado ao quadrado. Fazendo isso, eu vou obter o produto. 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado, que é 4 vezes 9, que é 36. Assim, eu obtenho o MMC entre os valores 12 e 18.
Bom, outro detalhe que é necessário recordar é a formação dos conjuntos numéricos. A gente viu que um número qualquer, ele vai ser um número irracional ou um número racional. E que a união desses dois conjuntos, racionais e irracionais, nos dá o conjunto dos números reais. Agora, você conhece todos os tipos numéricos necessários para preencher uma reta. Podemos entender uma reta como sendo um conjunto de infinitos pontos alinhados. Esse conjunto, então, compõe a reta real. Imagine que eu represente os conjuntos dos números naturais e dos números inteiros como pontos alinhados. Imagine também que eu represente o conjunto dos números racionais usando os decimais finitos e as dízimas periódicas e as frações. Nesse conjunto de frações, eu não vou representar os números inteiros e os números naturais, porque eles já têm seus pontos representados na primeira linha. Imagine também que eu represente o conjunto dos números irracionais com pontos alinhados. Observe o que aconteceria se eu fizesse isso e reunisse esses pontos. Eu obteria uma reta totalmente preenchida com esses valores, e essa reta é chamada de reta real. Para cada ponto na reta real, existe um número real, e para cada número real, existe um ponto na reta. Veja como posicionar corretamente um número real em uma reta real. Desenhe uma reta, marque primeiro o valor 0, que vai ser a sua referência, e aí você vai marcar nessa reta os números inteiros e usá-los como referência. Acrescente os números inteiros que você achar necessário. Para posicionar frações ou números irracionais, basta comparar sua forma decimal com os números inteiros. Por exemplo, vamos posicionar 7/3 negativo, 25/8 e a raiz quadrada de 37, que você sabe que é um número irracional. Verifique que 25/8 é o mesmo que 3,25 e que 45 está entre 36 e 49. Lembrando que esse 36 e 49 são números quadrados perfeitos. E entre eles está o valor 45, que não é um quadrado perfeito. Verifique também que 7/3 negativo é o mesmo que 2,3333, é uma dízima periódica negativa. Para você transformar frações em decimais, você já viu em aulas anteriores que basta dividir o numerador pelo denominador. Veja que 7/3 negativo está entre os inteiros menos 3 e menos 2. 25/8 é o número racional que está entre os inteiros 3 e 4. E a raiz quadrada de 45 é um número irracional que está entre 6 e 7. Então, você pode posicionar esses números na reta real, desse modo aí. Vamos conhecer agora símbolos utilizados para comparar valores. Existe a igualdade, que você já conhece. Existem também as desigualdades, menor que e maior que. Veja, o uso da igualdade. Por exemplo, 4 é igual a 6 menos 2. Para desigualdades, observe, o símbolo menor que é esse Vzinho aí que aponta para a esquerda. Por exemplo, 4 é menor que 6. Você observa nessa utilização que a pontinha, esse lado fechado da desigualdade, ela aponta sempre para o menor. E aí você sabe que 4 é menor que 6. E aí você não vai confundir na hora de fazer essa leitura. 4 é menor que 6. Esse símbolo aí se chama menor que. E se você inverter esse símbolo, deixar ele apontando para a direita, ele se chama maior que. Por exemplo, 4 é maior que 1. Ora, você sabe que 4 é maior que 1. Então você deve utilizar o símbolo, sempre ele vai apontar para o menor. Beleza? Vamos fazer um exercício mental. Pense dois números reais. Sejam esses números A e B.
Ocorre uma e somente uma das possibilidades. A é menor que B ou A é maior que B. Eu desconsidero o caso de A ser igual a B porque eu pedi para você pensar dois números. Presume-se que esses números são distintos, logo não podem ser iguais, ok? Se A é menor que B, A está à esquerda de B na reta real. Além disso, a diferença A menos B é um valor negativo. Veja a representação na reta real. E vamos considerar agora que A é maior que B. Neste caso, A está à direita de B na reta real. Além disso, a diferença A menos B é um número positivo. Veja a representação na reta. Vamos ver alguns exemplos de como comparar dois números decimais infinitos. Comparar esses números é dizer quem é maior, quem é menor. Eu posso afirmar que 2,195 reticências é menor do que 3,189. Por quê? Porque 2 é menor que 3. Quando você observa a parte inteira desses números decimais, e eles são diferentes, é suficiente que você compare a parte inteira. As casas decimais, nestes exemplos, não influenciam na comparação. Eu posso dizer que 4,128 reticências é menor do que 4,236. Apesar de as partes inteiras serem iguais, o que a gente deve fazer é comparar o valor que está na primeira casa decimal. Como 0,1 é menor do que 0,2, eu vou chegar à conclusão de que 4,128 é menor do que 4,236. Vamos ver outro exemplo. 3,267 é menor do que 3,289. Observa agora que a parte inteira desses números são iguais. E a primeira casa decimal também é. O que a gente deve fazer é passar para a casa decimal seguinte. Como 0,06 é menor do que 0,08, eu chego à conclusão que o 3,267 é menor do que o 3,289. Outro exemplo. 5,672 é menor do que 5,673. Neste caso, a parte inteira desses números são iguais. O primeiro e o segundo valor que estão nas respectivas casas decimais também são iguais. O que a gente deve fazer, então, é comparar a próxima casa decimal. Já que 0,002 é menor do que 0,003, eu chego à conclusão da desigualdade entre esses dois valores. Vamos entender agora o que são intervalos reais. Considere a reta real e determine o número, digamos, 4. Posicione esse número na reta real. Agora, eu penso um número secreto e vamos chamar esse número de x, tá? Um número que eu não disse qual é. Mas se eu disser que esse x, esse número, ele é menor que 4, x seria algum número que está à esquerda do valor 4. Esse diagrama em vermelho, ele representa todas as possibilidades que o valor x pode assumir. Todas as possibilidades que eu teria imaginado para esse número. Observa que na extremidade direita desse diagrama existe uma bolinha branca. Pensa comigo, se o x é menor que 4, ele não pode ser igual a 4, porque ser igual a 4 não é o mesmo que ser menor que 4. Essa bolinha branca, na extremidade do diagrama, está dizendo isso para nós. O x pode ser qualquer valor que está à esquerda do 4. Ele não pode ser o número 4, tá? Isso é indicado por essa bolinha branca. Além disso, esse diagrama representa um conjunto. Vamos chamar esse conjunto de conjunto A. Esse conjunto A, ele é definido do seguinte modo. Ele é um número x que pertence aos reais, tal que este x é menor que 4, tá? Então, eu defini o conjunto A por esta propriedade que o valor x é um número real
e que esse x é um número menor que 4. Você deve observar também que esse conjunto A é um subconjunto dos números reais, ou seja, o conjunto A está contido no conjunto dos números reais. Suponha agora que, em vez do número x que eu imaginei ser menor do que 4, ele seja maior do que 4. Neste caso, este número x seria algum número que está à direita do número 4. Na reta real, ele fica representado por esse diagrama. Observe também que existe uma bolinha na extremidade desse diagrama. Esse diagrama agora ele se posiciona à direita do número 4. Ele representa um conjunto de valores que são maiores que 4. E aquela bolinha branca ali, por exemplo, ela está dizendo que esses valores não podem ser igual a 4. Tá? O que é igual a 4 não é maior que 4. E também, aquele diagrama representa um conjunto. Vamos chamar esse conjunto de conjunto B. Esse conjunto B pode ser definido desse modo que está aí, ó. É todo número x que pertence ao conjunto dos reais, tal que esse x é maior do que 4. Observe que esse conjunto B também está contido no conjunto dos números reais. A gente diz que esse intervalo B, ele é um subconjunto do conjunto dos números reais. Mas eu poderia dizer que x é maior que 4 ou o x é igual a 4. Neste caso, esse x ele aceita a condição de ser igual a 4. Assim, x seria um número que está à direita do 4 ou seria o próprio 4. E do mesmo modo, eu vou desenhar o meu diagrama representando esse intervalo que contém o valor x, só que desta vez, observe que a bolinha está pintada. Ali na extremidade do diagrama, essa bolinha pintada está dizendo para nós que o x aceita sim o valor 4. E na representação desse intervalo B, x pertence aos reais, tal que x é maior que ou igual a 4, é representado por esse símbolo aí, ó, o símbolo de maior que com uma barra embaixo, tá? A gente lê ele, x é maior que ou igual a 4. É uma condição da formação desse intervalo B. Observe que, do mesmo modo, o intervalo B está contido no conjunto dos números reais, ou seja, esse intervalo B é um subconjunto dos números reais. De volta ao intervalo A, poderia ser assim também, ó, x é menor que 4 ou x é igual a 4. Deste modo, o valor x seria algum número que está à esquerda do 4, ou seria o próprio 4. Você observa na representação do diagrama que aquela bolinha está pintada. Aquela bolinha pintada está dizendo para mim que o número x que eu pensei pode ser o número 4, ou pode ser um número menor que ele. E que na definição desse conjunto A, na definição deste intervalo, eu posso dizer que x são números que pertencem ao conjunto dos reais, tal que este valor x é menor que ou é igual a 4. Tá? Para isso existe esse símbolo de menor que com um traço embaixo. E também esse conjunto A, este intervalo A, é um subconjunto dos números reais. Esses intervalos reais são intervalos infinitos. Eles possuem início e não possuem fim. Mas existem também intervalos finitos, que são intervalos que possuem início e possuem fim. Mas isso é assunto para uma outra aula. Agora é com você. Pegue seu caderno e tente responder os exercícios que estão no final destes slides. Então, até a próxima e um grande abraço.